Então, Braulio, eu cobrei aqui sexta-feira que nenhum vereador está cuidando dessa questão dos moradores em situação de rua. Ele está. Vereador Braulio, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. O senhor está no primeiro mandato e já detectou um dos graves problemas dessa cidade, que é a questão dos moradores em situação de rua. Na sua opinião, o que pode ser feito? Bem, Eduardo, o primeiro passo é que a gente, quando começa um trabalho como esse na Câmara de Vereadores, é que a gente não pode dar um passo em falso e querer simplesmente colocar nossa opinião diretamente sem ouvir as partes, né? Aliás, acredito que há muito mais sabedoria no ouvir do que no falar. Então, sabendo que esse problema dessa questão das pessoas em situação de rua, né, que é o nome técnico que está sendo dado atualmente, ele é um problema extremamente complexo, envolve diversas facetas e provavelmente quando você vai para uma abordagem, cada caso é um caso. Mas você não pode, na verdade, se deparar com um problema complexo e não ter nenhum encaminhamento, né? Então, visto isso, a gente começou a estruturar um trabalho para justamente chegarmos ao final a uma conclusão com um encaminhamento, com uma solução ou com uma proposta de solução. Então, é isso que nós começamos na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e é um trabalho que começou em julho e eu espero aí avançar até o ano que vem, mas pegando o desafio que o prefeito mesmo colocou no ar aqui nos programas da Itatiaia, ele aceita soluções sobre esse problema dos moradores de rua e a gente vai encaminhar uma proposta. O senhor já disse, quem tiver solução que me traga, que venha falar comigo, porque eu preciso. O prefeito, mas a população em situação de rua só aumenta. Só. E eles ganhando barraca e barraca e barraca. A prefeitura, por exemplo, construiu alguma casa para pôr essa gente? Eu quero que tragam para mim a solução, porque é muito difícil. Agora, tem que conversar, né? Exatamente, o primeiro passo é conversar. Então, o que a gente fez? Nós elencamos todas as entidades possíveis que relacionariam com o problema e começamos a estruturar audiências públicas para ir escutando as pessoas. Então, a primeira delas, por exemplo, foram as entidades que atuam diretamente com o morador de rua. Inclusive, na ocasião, a gente deu o start nesse projeto, foi no mês de julho. Então, logo ali no mês de agosto, foi quando estava aquela conversa de fechar o projeto do Canto da Rua Emergencial. Então, uma das primeiras visitas técnicas que a gente fez dentro desse projeto, dentro desse trabalho, foi de lá para conhecer de perto a realidade que estava acontecendo no Canto da Rua Emergencial. Essa questão, por exemplo, das doações. Sai um monte de gente entregando marmitex, aí tem morador de rua que a gente vê que joga fora o marmitex. Se todo mundo se unir, vai alimentar melhor e no lugar certo? Com certeza, Eduardo. Eu acho que a gente está precisando realmente de ter articulação entre todas as forças, não só as forças constituídas como poder público, mas também a toda a população que quer desenvolver, sim, um trabalho de caridade, de assistência. Afinal de contas, a nossa população, todo mundo é muito engajado, as pessoas são caridosas, Eduardo. Está todo mundo querendo ajudar, todo mundo quer fazer o bem, só que não adianta a gente pegar e deixar tudo solto e as coisas irem batendo cabeça e perdendo um potencial que nós temos de quê? De atingir, de fato, mais gente, ou seja, conseguir ter mais resultado e, obviamente, tendo mais resultado, a gente vai buscar, de fato, uma redução dessa população. O que vem por aí? Qual que é o próximo passo? Olha, nessa semana mesmo, na quinta-feira, a gente tem uma audiência pública eu acredito que ela vai ser muito interessante, porque um professor vai nos apresentar um mapeamento completo que foi feito a respeito do georreferenciamento de onde está essa população e, enfim, vai trazer de fato aquela percepção do raio-x da cidade. Então, foi convidado o professor Tiago, a ADRA, que é uma entidade também assistencial que cuida da parte desses abrigos, etc., e convidamos também a Secretaria de Assistência Social. O senhor partilha do sentimento que é meu, que é do comandante do policiamento da capital, do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, de que a gente hoje tem 40% de pessoas que estão em situação de rua por desalento, 30% pelo uso de drogas e mais 30%, e além de sofrimento mental, e mais 30% de ladrões? Eduardo, até para concluir em cima de um percentual hoje é difícil porque a gente tem um mapeamento muito precário das informações. Aliás, eu acho que perdemos uma grande oportunidade na cidade. Quando o projeto Canto da Rua Emergencial estava funcionando, passaram por lá mais de 8 mil pessoas. Não temos o cadastro, não tem foto das pessoas, não tem informação. Então, eu vou dar um exemplo que eu escutei muito atentamente a entrevista que o senhor fez com o Coronel Webster.
Imagina a Polícia Militar prender a mesma pessoa mais de 20 vezes. E aí você não tem informação se ele de fato já passou por uma divisão da prefeitura, alguma frente de trabalho, ou seja, a gente precisa realmente de integrar a informação. Outra coisa absolutamente assustadora é que todo dia está morrendo um morador em situação de rua. Uma macetada na cabeça, o outro atropelado pelo trem, os negócios mais doidos. É uma coisa louca, porque a gente precisa realmente de ter porque o morador de rua ele também quer a segurança. Ele também quer a segurança, ou seja, a gente está vendo os números dos índices só aumentando. Enfim, é um problema que está descontrolado e a gente precisa colocar a bola no chão, Eduardo. A gente não pode, na verdade, continuar passando pelas ruas da cidade, vendo a quantidade de pessoas nessa situação e achar que está tudo bem e justificando que nós estamos fazendo a nossa parte. Blá, 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 tá todo mundo de saco cheio. É uma pena porque o morador em situação de rua é um ser invisível. É uma pena por quem os tem na porta de casa. Tem que ver muita coisa que não gostaria, que não deveria. É uma pena porque a gente percebe que todos os esforços que são feitos por Estado e Prefeitura e Governo Federal, por governos, só piora a situação. E a sensação de que não mudaram nada. Pois é, Eduardo. A gente tem que fazer um trabalho muito assim contundente para resgatar a dignidade dessas pessoas e recolocá-las, na verdade, com a capacidade de andar com as próprias pernas. O que a gente fala é de reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho, que ela consiga, de fato, se sustentar e avançar. Então, é óbvio que isso é uma engenharia de diversas ações. Elas são correlacionadas. E o que eu vejo que vai ser o ponto-chave é que alguém vai ter que, de fato, liderar esse processo. Não adianta você pegar e ficar ouvindo uma entidade apartada da outra e tudo. Se não fizermos realmente uma força-tarefa, onde todos deem as mãos para a gente realmente conseguir avançar nesse objetivo, vai ser muito difícil de superar a questão dos moradores de rua. Vamos acompanhando, estamos às ordens aqui, e quem tiver alguma ideia, quem quiser dar um palpite, fazer uma crítica, pode procurar o vereador. Eduardo, inclusive eu vou fazer um desafio aqui na rádio. Eu escutei no programa da última quinta-feira algumas mensagens no Zap, né? Que ninguém faz nada. Manda um Zap para mim. Grava a mensagem de áudio. Eduardo, já é 7 de agosto. A lei é frouxa, ninguém faz nada, vereador não faz nada, deputado não faz nada, sabe por quê? Se eles colocar a cara para bater aí, eles não ganham voto, por isso aí. Nessa quinta-feira, dia 5, às 13h30, eu vou estar lá na Praça 7, quem quiser conversar comigo pessoalmente. Aqui. Antes de eu ir para a sessão da Câmara, estarei lá às 13h30. Porque as pessoas às vezes acham que nada está acontecendo. E não é o contrário. A gente precisa de fazer acontecer. E eu vou anunciar. Vai para a Praça 7, quinta-feira? Na sexta-feira, dia 5. Na sexta. Antes de eu ir para a sessão do plenário, eu vou passar lá, naquele quarteirão fechado ali da Rio de Janeiro, entre Tamoios e Afonso Pena. Um abraço. Obrigado, Eduardo.